Já pensou como seria incrível ter a chance de presenciar o trono de Deus e sua glória descritos na Bíblia? 3 homens tiveram esse privilégio, e neste vídeo iremos explorar a experiência fascinante desses 3 homens que testemunharam o trono de Deus de acordo com os relatos bíblicos. Seja bem-vindo. Convido você a se inscrever no canal para receber em primeira mão outros conteúdos como esse. Sem mais demora, vamos ao vídeo. O primeiro homem foi o apóstolo João. No capítulo 4 do livro de Apocalipse, João é convidado a subir ao céu e presenciar os eventos futuros em espírito. João teve uma visão, não experimentando fisicamente com seus olhos e ouvidos carnais, pois seria insuportável para qualquer ser humano. Ele viu um trono no céu que governa todas as coisas, onde o poderoso Deus, o Criador, controla o universo e dirige a história conforme seus propósitos. O texto bíblico diz: "Depois destas coisas olhei e vi uma porta aberta no céu. A primeira voz que ouvi, como som de trombeta, disse: Sobe aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e alguém estava sentado sobre o trono." João percebe que Deus está sentado sobre o trono, embora não seja possível descrever propriamente a forma de Deus. João descreve seu esplendor e majestade, destacando 2 atributos. Ele diz que o que viu era semelhante a uma pedra de jaspe, um diamante branco translúcido e uma pedra de sardônica. O primeiro vivo, o arco-íris, envolvia o trono, parecendo-se com uma esmeralda. A pedra branca pura e cristalina representa a santidade de Deus, enquanto a sardônica vermelha representa o juízo de Deus. Assim representa que Deus é santo e também justo. Na visão de João, ele também viu 24 tronos com 24 anciãos assentados neles. Alguns acreditam que esses anciãos são seres celestiais, como anjos, enquanto outros interpretam que eles representam o povo fiel de Deus, a igreja como um todo, sendo os 12 patriarcas do Antigo Testamento e os 12 apóstolos do Novo Testamento. Esses anciãos estavam vestidos com roupas brancas, simbolizando justificação, e tinham coroas de ouro em suas cabeças, representando honra e prestígio. Eles estavam sentados em tronos, indicando seu papel de reinar e julgar. Tudo isso está em concordância com as passagens bíblicas que afirmam que os eleitos de Deus serão reis e sacerdotes e que os vencedores serão coroados. Além disso, João também viu 4 seres viventes no meio e ao redor do trono. Esses seres estavam cobertos de olhos e tinham a aparência de um leão, um novilho, um homem e uma águia voando. Diante do trono havia um mar de vidro semelhante ao cristal. Esses 4 seres viventes tinham 6 asas cada um e estavam cheios de olhos, não descansando nem de dia nem de noite. Eles proclamavam incessantemente: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Existem várias interpretações sobre quem são os 4 seres viventes relacionados na visão de João. Uma delas sugere que eles representam os 4 evangelhos, onde o leão simboliza Jesus como o rei no evangelho de Mateus, o novilho representa Jesus como servo no evangelho de Marcos, o homem representa Jesus como o homem perfeito no evangelho de Lucas, e a águia representa Jesus como aquele que veio do céu e voltará ao céu no evangelho de João. Outra interpretação sugere que esses seres viventes representam a totalidade da natureza, onde o leão representa os animais selvagens, o novilho representa os animais domésticos, a águia representa todas as aves e o homem representa a coroa da criação de Deus. Uma terceira interpretação é que eles representam seres angelicais, mais especificamente querubins. A descrição deles como homem e águia representa força, capacidade de servir, inteligência e rapidez. Independentemente da interpretação, o importante é destacar que os 4 seres viventes adoram a Deus incessantemente. Em seus cânticos, eles declaram a santidade, onipotência e eternidade de Deus. Na visão de João, quando os animais glorificavam e honravam aquele que estava sentado sobre o trono, os 24 anciãos também se prostravam e adoravam o Deus que vive para sempre. Eles lançaram suas coroas diante do trono, declarando que Deus é digno de receber glória, honra e poder, pois Ele é o Criador de todas as coisas e tudo existe por sua vontade. João teve o privilégio de ser convidado para testemunhar essa visão, e ele também nos concedeu o privilégio ao relatar toda a cena. O segundo homem que contemplou o trono de Deus foi Ezequiel. O chamado do profeta Ezequiel para exercer o ministério profético
é um dos eventos mais impressionantes registrados nas Escrituras. Esse chamado é descrito em detalhes nos capítulos 1, 2 e 3 de seu livro. Na ocasião, Ezequiel teve uma visão da glória divina enquanto estava às margens do rio Quebar. O céu se abriu e ele teve visões de Deus. Ezequiel descreve que um vento tempestuoso veio do norte, trazendo consigo uma grande nuvem com fogo ao redor. No meio dessa nuvem, havia uma figura semelhante a um trono com uma aparência semelhante a um homem. 4 seres viventes semelhantes também surgiram na visão, tendo a aparência de homem. Esses 4 seres viventes lembram o chamado do profeta Isaías, que viu serafins ministrando diante de Deus. Além disso, há uma grande semelhança com a visão do trono de Deus que o apóstolo João teve. Mais adiante, na visão de Ezequiel, ele descreve a glória do trono de Deus sobre o firmamento que estava acima das cabeças dos seres viventes. Havia algo semelhante a um trono de pedra de safira sobre esse trono. Ezequiel descreve uma figura semelhante a um homem, com uma aparência semelhante a âmbar e fogo ao redor. Ele descreve a semelhança desse resplendor com um arco que aparece na nuvem durante a chuva. Ao ver essa visão gloriosa, Ezequiel caiu com o rosto em terra. Ele ouviu a voz daquele que falava e foi capacitado pelo Espírito para se tornar um canal da revelação divina e proclamar a palavra de Deus ao povo. O propósito principal das profecias de Ezequiel era encorajar os judeus exilados a permanecerem fiéis a Deus, confiando que ele cumpriria sua promessa de restauração, levando a nação de volta à sua terra de origem. As profecias de Ezequiel sobre a restauração da casa de Davi são cumpridas em Cristo. O terceiro homem é Isaías. Ele teve uma visão do trono de Deus com serafins proclamando a santidade do Senhor. Isaías teve uma visão poderosa do trono de Deus. Ele descreveu que viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono, com as bordas do seu manto enchendo o templo. Seres angelicais chamados serafins estavam ao redor do trono, cada um com 6 asas. Com 2 asas, eles cobriam seus rostos, com outras 2 asas, cobriam seus pés, e com as 2 restantes, voavam. Eles proclamavam incessantemente: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. A visão de Isaías foi tão poderosa e impactante que ele sentiu-se completamente abalado e indigno diante da santidade de Deus. Ele exclamou: Ai de mim! Estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Nessa visão, um dos serafins pegou uma brasa viva do altar com uma tenaz e tocou os lábios de Isaías, purificando-o e removendo sua culpa. Em seguida, o Senhor perguntou: Quem enviarei e quem há de ir por nós? E Isaías prontamente respondeu: Eis-me aqui, envia-me a mim. A visão do trono de Deus transformou a vida de Isaías e o comissionou como profeta. Ele recebeu mensagens e revelações divinas para proclamar ao povo de Israel, chamando-os ao arrependimento e apontando para a vinda do Messias. Esses 3 homens, João, Ezequiel e Isaías, tiveram a extraordinária oportunidade de contemplar o trono de Deus e a sua glória. Suas visões são testemunhos poderosos do poder, majestade e santidade do Criador. Elas nos convidam a refletir sobre a grandeza de Deus e a adorá-lo em reverência e submissão. Que possamos valorizar e aprender com essas experiências divinas, buscando uma maior compreensão do nosso relacionamento com o Todo-Poderoso.